Olá, eu me chamo Carlos Eduardo e sou integrante do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Nesta videoaula, iremos resolver um exercício sobre infiltração de água no solo, um dos conteúdos abordados na disciplina de Hidrologia 1. Esta videoaula faz parte do projeto Monitoria Auxiliar, um projeto do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Então, o exercício que iremos resolver apresenta o seguinte enunciado. Com base na equação da capacidade de infiltração e nos resultados da tabela apresentados a seguir, pede-se para determinar, no item A, para uma taxa de aplicação constante igual a 30 mm por hora, o tempo a partir do qual inicia-se o escoamento, e no item B, para o evento de precipitação dado, construir o hietograma e determinar o índice φ. Então, pode-se analisar que nos foram dadas três informações importantes, sendo a primeira a tabela, a partir do qual pode-se construir o hietograma. A segunda informação é a taxa de aplicação, que foi dada que é constante igual a 30 mm por hora. E a terceira informação é a equação da capacidade de infiltração, sendo esta igual a 13,26, que multiplica o tempo elevado a menos 0,351, mais 21. É importante ainda analisar que, tanto a taxa de aplicação como a equação da capacidade de infiltração nos foram dadas em milímetros por hora, ao passo que o tempo foi dado em minutos. Logo, o primeiro passo para a resolução do exercício é a conversão da equação da capacidade de infiltração e da taxa de aplicação de milímetros por hora para milímetros por minuto. A começar pela equação da capacidade de infiltração, que nos foi dada e é igual a 13,26, que multiplica o tempo elevado a menos 0,351, mais 21. Para essa conversão, multiplicaremos por um fator de conversão de 1 hora, que equivale a 60 minutos. Dividindo hora por hora, temos um fator igual a 1, e dividindo toda a equação por 60, temos então uma equação para a capacidade de infiltração igual a 0,221, que multiplica o tempo elevado a menos 0,351, mais 0,35, agora sim estando em milímetros por minuto. Faremos o mesmo então para a taxa de aplicação, que foi dada no exercício A e é igual a 30 mm por hora. Então, multiplicando por um fator de conversão de 1 hora equivale a 60 minutos. Simplificando hora por hora, temos um fator de conversão igual a 1. E dividindo 30 mm por 60 minutos, temos então uma taxa de aplicação igual a 0,5 mm por minuto. Passado o primeiro passo, podemos então ir para o segundo passo, que é a determinação do tempo em que a capacidade de infiltração é igual à taxa de aplicação. Então, nós temos o seguinte gráfico, em que em vermelho é dada a equação da capacidade de infiltração. Na reta em azul é dada a taxa de aplicação. E aí, antes das duas curvas se cruzarem, nós temos o primeiro caso, que é quando a taxa ou velocidade de infiltração é igual à taxa de aplicação. Neste caso, tem-se ainda uma área acima, que é a área 1, que está propensa a ser ocupada por água no solo. Então, no ponto em que as duas curvas se cruzam, nós temos o ponto TI, que é o ponto em que a capacidade de infiltração é igual à taxa de aplicação. E após as duas se cruzarem, nós temos o segundo caso, que é quando a taxa de infiltração é igual à capacidade de infiltração. Aí, acima desta curva, nós temos a área 2, que é igual à área 1. E quando essas duas áreas se igualarem, nós temos então o ponto TP, que é o ponto a partir do qual inicia-se o escoamento. Então, nós vamos agora determinar o ponto TI, que é o ponto a partir do qual a capacidade de infiltração é igual à taxa de aplicação. Então, para encontrar o ponto TI, basicamente nós vamos igualar a taxa de aplicação à equação da capacidade de infiltração. Igualaremos então as duas. Teremos então 0,221, que multiplica TI elevado a menos 0,351, mais 0,35 igual a 0,5. Podemos então isolar a variável TI e encontraremos então que o ponto em que a taxa de aplicação é igual à capacidade de infiltração é igual a 0,6436 minutos, ou aproximadamente 3 minutos. Então, encontramos já o tempo em que a taxa de aplicação é igual à capacidade de infiltração. O próximo passo, então, é calcular a área 1, que é a área entre a curva da capacidade de infiltração e a taxa de aplicação, estando esta acima. Como que nós calcularemos essa área 1? Essa área 1 será basicamente a integral de 0 ao ponto TI, que já determinamos no item anterior e é igual a 3, da capacidade de infiltração menos a taxa de aplicação. Então, vamos substituir a equação da capacidade de infiltração, assim como a taxa de aplicação. Teremos então que a área 1 é igual à integral de 0 a 3,
de 0,221, que multiplica o tempo elevado a menos 0,351, mais 0,35, menos 0,5 dt. Podemos então dividir em duas integrais para facilitar o cálculo e retirar as constantes para fora. Então teremos que a área 1 é igual a 0,221, a integral de 0 a 3 do tempo elevado a menos 0,351 dt, menos 0,15 da integral de 0 a 3 dt. A área 1 é então a 0,221. A integral de t elevado a menos 0,351 é t elevado a 0,649 dividido por 0,649 menos 0,15. A integral de dt é igual a t. Tudo isso no intervalo de 0 a 3. Então, aplicando os limites de integração, nós encontramos que a área 1 é de aproximadamente 0,245 milímetros. Então, o próximo passo é determinar o ponto ou o tempo a partir do qual inicia-se o escoamento. Esse ponto, para determinar o mesmo, nós teremos que igualar a área 1 igual a área A2, porque a partir daí todo o espaço disponível no solo já estará ocupado por água e inicia-se então o escoamento. A área 1 nós já determinamos no item anterior, que é igual a 0,245. E a área 2 será a integral do ponto TI, que determinamos é igual a 3, ao ponto TP, da taxa de aplicação menos a capacidade de infiltração, tudo isso integrado com relação ao tempo. Então, teremos o que? A área 1, 0,245, é igual à integral de 3 a TP, substituindo a taxa de aplicação, que é 0,5 mm por hora, menos a equação da capacidade de infiltração, que é 0,221, que multiplica o tempo elevado a menos 0,351, mais 0,35, tudo isso integrado com relação ao tempo. Podemos mais uma vez dividir em duas integrais, já que a integral da soma é a soma das integrais. Chegaremos então que a área 1 é igual a 0,15, a integral de 3 a TP de dt, menos 0,221, a integral de 3 a TP de t elevado a menos 0,351, integrado com relação ao tempo. Resolvendo então a integral, teremos então que 0,245 é igual a 0,15. A integral de dt é igual a t, menos 0,221, que multiplica a integral de t elevado a menos 0,351. É t elevado a 0,649, dividido por 0,649. E aí nós temos os limites de integração de 3 a TP, que é o ponto que desejamos encontrar. Substituiremos então os limites de integração no resultado da integral. Iremos isolando tais limites, até chegarmos ao ponto de termos que isolar o TP. Teremos então que TP, que multiplica 0,15 menos 0,340, que multiplica TP elevado a menos 0,351, é igual a zero. Podemos passar o TP para o outro lado, dividindo o zero. Temos que 0 dividido por TP é igual ao próprio zero. Então, chegaremos que 0,15 menos 0,340, que multiplica TP elevado a menos 0,351, é igual a zero. Isolando o TP, encontraremos então um TP de aproximadamente 10,3 minutos. Então, a primeira parte do exercício está resolvida. Para uma taxa de aplicação constante igual a 30 mm por hora, o tempo a partir do qual inicia-se o escoamento é de aproximadamente 10,3 minutos. Podemos então resolver o item B do exercício, que apresenta o seguinte enunciado. Para o evento de precipitação dado, pede-se para construir o hietograma e determinar-se o índice φ. Então, nos foi dado um evento de precipitação, sendo que para 6 intervalos de tempo nos foram dadas 6 intensidades de precipitação. É importante ainda analisarmos que a intensidade de precipitação é dada em milímetros por hora, ao passo que os intervalos de tempo estão em minutos. Logo, teremos que converter esses intervalos para horas, então teremos intervalos de tempo iguais a 1 hora. Então, a partir dos dados da tabela para o evento de precipitação, poderemos então construir o hietograma, sendo que para este caso obteremos o seguinte hietograma. No intervalo de 0 a 1 hora, a intensidade de precipitação foi de 30 mm por hora. No intervalo de 1 a 2 horas, a intensidade de precipitação foi de 60 mm por hora. No intervalo de 2 a 3 horas, a intensidade de precipitação foi de 40 mm por hora. No intervalo de 3 a 4 horas, a intensidade de precipitação foi de 20 mm por hora.
No intervalo de 4 a 5 horas, a intensidade de precipitação foi de 30 mm por hora, e no intervalo de 5 a 6 horas, a intensidade de precipitação foi de 10 mm por hora. Então, feito isso, foi resolvida a primeira parte do exercício B, que pede a construção do hietograma. Pode-se então resolver a segunda parte, que pede-se a determinação do índice φ. E, para tanto, inicialmente iremos determinar a precipitação total, que nada mais é do que a soma das áreas sobre a curva, ou a soma das áreas para cada intervalo de tempo dado. Neste caso, teremos então que, no intervalo de tempo de 0 a 1 hora, a intensidade foi de 30 mm por hora, mais, no intervalo de 1 a 2 horas, a intensidade foi de 60 mm por hora, mais, no intervalo de 2 a 3 horas, a intensidade foi de 40 mm por hora, mais, no intervalo de 3 a 4 horas, a intensidade foi de 20 mm por hora, mais, no intervalo de 4 a 5 horas, a intensidade foi de 30 mm por hora, mais, no intervalo de 5 a 6 horas, a intensidade foi de 10 mm por hora. Então, fazendo a soma dessas 6 áreas, obteremos então uma precipitação total igual a 190 mm. E então, podemos determinar a infiltração. Uma vez que nos foi dada a equação da capacidade de infiltração, a sua integral para o intervalo de tempo dado, que neste caso é de 6 horas ou 360 minutos, será igual à infiltração. Então, temos que a infiltração é igual à integral de 0 a 360 da equação da capacidade de infiltração integrada com relação ao tempo. Neste caso, a infiltração é igual à integral de 0 a 360, de 0,221, que multiplica o tempo elevado a menos 0,351, mais 0,35, integrado com relação ao tempo. Podemos, então, dividir essa integral em duas partes e retirar as constantes para fora para facilitar os cálculos. Então, teremos que a infiltração é igual a 0,221, que multiplica a integral de t elevado a menos 0,351 é igual a t elevado a 0,649 dividido por 0,649 mais 0,35. A integral de dt é igual a t, tudo isto no intervalo de tempo dado, que é de 0 a 360 minutos. Então, aplicando tal intervalo, obteremos então uma infiltração igual ou aproximadamente 141,5 milímetros. A partir disso, podemos então determinar o escoamento superficial direto, uma vez que o total precipitado é igual ao que infiltrou, mais o que escoou superficialmente. Logo, o escoamento superficial direto é igual à precipitação total menos a infiltração. O escoamento superficial direto será igual, então, a 48,5 milímetros. Determinado esse escoamento superficial direto, nós podemos, então, determinar o φ inicial, que é aquele que obteremos a partir dos dados já calculados, sendo que o φ inicial é igual à infiltração dividido pelo tempo de duração deste evento. Neste caso, a nossa infiltração foi igual a 141,5 milímetros, e o tempo de duração foi de 6 horas, obteremos então um φ inicial de aproximadamente 23,6 milímetros por hora. Então, com este φ inicial, poderemos determinar a área acima do φ inicial, que será então igual ao escoamento superficial direto. Então, nós teremos que esta área será então a altura da intensidade de precipitação para o primeiro evento, menos o φ inicial, que multiplica o intervalo de tempo, que nesse caso é de 1 hora, mais a altura da intensidade de precipitação para o segundo evento, que neste caso é de 60 mm por hora, menos o φ inicial, que é 23,6, que multiplica o intervalo também de 1 hora, mais a altura da intensidade de precipitação para o terceiro evento, que é de 40 mm por hora, menos o φ inicial, que é de 23,6 mm por hora, que multiplica o intervalo de 1 hora, mais a altura da intensidade de precipitação para o quinto evento, que é de 30 mm por hora, menos o φ inicial, que é de 23,6 mm por hora, que multiplica também o intervalo de 1 hora. Neste caso, obteremos uma área acima igual a 65,6 milímetros. Então, como o nosso escoamento superficial foi de 48,5, temos então que nós subestimamos o φ inicial, ou seja, ele está abaixo do que realmente deveria ser, uma vez que esta área acima deveria ser igual à área do escoamento superficial direto, ou igual ao escoamento superficial direto. Então, feito isso, teremos então que determinar a área acima do φ2. Nós pegaremos então a intensidade de precipitação logo acima, que neste caso
é de 30 mm por hora e determinaremos um segundo φ para vermos em qual intervalo esse φ estará localizado, se é nesse intervalo entre o φ inicial e esse φ2 ou um outro intervalo que teremos de determinar. Então, a área acima do φ2 igual a 30 mm por hora será a intensidade do segundo evento, que é de 60 mm por hora, menos o φ inicial, o φ2, que é de 30 mm por hora, que multiplica o intervalo de 1 hora, mais a intensidade do terceiro evento, que é de 40 mm por hora, menos o φ2, que é de 30 mm por hora, que multiplica o intervalo de 1 hora. Neste caso, teremos então uma área acima igual a 40 mm. Agora, podemos analisar que superestimamos o φ, ou seja, nós temos então que o φ é menor que 30 mm por hora e é maior que 23,6 mm por hora. E então, podemos determinar o φ final, já que nós já sabemos qual é o intervalo que ele se encontra e sabemos que essa área acima deve ser igual ao escoamento superficial direto. Então, teremos que o escoamento superficial direto, que é igual a 48,5, é igual ao primeiro evento, a intensidade de precipitação do primeiro evento, que é igual a 30 mm por hora, menos o φ final, que multiplica o intervalo de 1 hora, mais a intensidade de precipitação do segundo evento, que é igual a 60 mm por hora, menos o φ final, que multiplica o intervalo de 1 hora, mais a intensidade de precipitação do terceiro evento, que é igual a 40 mm por hora, menos o φ final, que multiplica o intervalo de 1 hora, mais a intensidade de precipitação do quinto evento, que é de 30 mm por hora, menos o φ final, que multiplica o intervalo também de 1 hora. Então, feito isso, podemos então apenas isolar o φ final, sendo que obteremos um φ final de aproximadamente 27,875 milímetros por hora. Então, feito isso, resolvemos o segundo exercício. Para o evento de precipitação dado, nós construímos o hietograma e determinamos o φ final de aproximadamente 27,875 milímetros por hora. Então, é isso. Espero ter os ajudado nesta videoaula e até a próxima.